Bem, estamos de volta ao argumento para conversar com a endocrinologista Amanda Kawage. Amanda Kawage, como nós vimos na entrevista passada, é nora do Dr. Salomão Kawage. Então, muitas informações virão desta relação. Doutora Amanda, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. A senhora foi residente do Dr. Salomão? Sim, falou Mauro. tanto na senhora aqui. É verdade. Em 2009, 2010, eu fiz a minha primeira residência de clínica médica. O Dr. Salomão era o coordenador. E, enfim, ao longo da vida, ele se tornou meu sogro. Que honra! Imagina eu ter um professor particular de medicina full time. E a gente hoje divide muitos pacientes, discute muitos casos. Eu também sigo uma linha de trabalho muito próxima. A senhora fez também clínica médica? Sim, fiz a primeira residência de clínica médica, 2 anos. Depois eu fiz endocrinologia e metabologia, 2 anos. E essa hoje é a minha principal linha de atuação. Tratamento da obesidade, menopausa, reposição hormonal, lipedema. Doutora Amanda, por que os médicos recém-formados atualmente estão fugindo da especialidade de clínica médica? Fugindo da clínica. Bom, para ser um bom clínico... Segundo o doutor Salomão, é porque não tem nenhum exame para fazer, para completar o valor da consulta. Nenhum procedimento agregado. Mas eu acredito que o bom clínico, ele tem como viver muito bem, ser muito bem remunerado, vivendo de consultório médico, sem precisar do procedimento. Ele só precisa estudar, ter uma escuta ativa, acolher e resolver o problema do paciente. Aí ele pode cobrar, sim, o quanto ele achar justo pela sua consulta e vai ter o seu paciente fidelizado. Longas, né? A senhora falou quase 1h30? 1h30 a 2 horas, esse é o tempo da minha consulta atualmente. Faço muito check-up clínico, o check-up metabólico e hormonal também, que é muito importante. Eu sou pioneira desse check-up, desse método de avaliação aqui em Belém. Então, sim, o paciente muitas vezes me procura, Mauro, por obesidade. Ele quer emagrecer, mas embaixo desse... E o mais rápido possível. E o mais rápido, para ontem. Mas muitas vezes o peso é só a ponta do iceberg. Embaixo desse grande guarda-chuva, existem outros problemas que eu vou identificar e tratar que estão travando o processo de emagrecimento. Porque eu ouço falar também que hoje em dia, com o negócio da seringa, chegou gordinho, quer emagrecer, toma-lhe seringa. E eu te falo, Mauro, que eu vivo um momento de muito entusiasmo na medicina, porque há 17 anos atrás, quando eu me formei, nós não tínhamos acesso a esse padrão de medicamento como nós temos hoje, as canetas. Era só costurar a boca, né? Não é? Era aquela história, um beijo na testa, fecha a boca, vai fazer dieta, e a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica que precisa de tratamento farmacológico, ou seja, precisa ser tratada com remédio. Então, o paciente chega, a senhora vai examinar no geral. Para saber a origem daquela obesidade. Exatamente isso. E muitas vezes o problema está numa disfunção hormonal, num quadro emocional associado. O ambiente? Sempre. Muitas vezes nós temos pacientes com uma forte predisposição genética à obesidade, que vivem um estilo de vida saudável e eles não vão desenvolver aquela doença. E o inverso é verdadeiro. Muitas vezes o paciente ele não tem a mutação, as mutações que são várias. E a gente vê famílias inteiras obesas. E daí vem o grande desafio. E por que eu defendo que esse paciente precisa estar medicado? Porque imagina, um almoço de família, todo mundo come muito. É difícil e até cruel, Mauro, pedir para esse paciente ter autocontrole. Aquele ambiente, aquele é um alcoólatra, imagina, ele precisa resistir a algo que é de uma biologia muito complexa. Pedir para o paciente com obesidade só fechar a boca e se controlar é crueldade. Então, um obeso só, pelo que a senhora está dizendo, a família tem que ser orientada. Sim, e para ele conseguir se inserir, não deixar de ir para os eventos, resistir às tentações, ele precisa estar muito bem medicado e as canetas, elas vieram sim para revolucionar o tratamento da obesidade. Existem sintomas, por exemplo, tem um que nós chamamos de food noise, que é um pensamento obsessivo constante em comida. E que as canetas, como o Mounjaro, por exemplo, ele diminui esse sintoma e o indivíduo passa a ter menos pensamentos, até mesmo pensamentos de fissura, o chamado craving, aquela obsessão, parece um desejo de grávida. O medicamento ele consegue diminuir, dá mais saciedade, então ele consegue comer e já se sentir saciado, ele não repete mais o segundo, o terceiro prato. Então é uma ferramenta. O tratamento da obesidade, eu tenho uma caixinha de ferramentas
e dali eu vou selecionando e lançando Agora, isso mão. tudo lentamente, né, doutora? É um processo. Não pode ser um negócio muito rápido, não pode cortar. Os estudos clínicos hoje, eles já derrubaram um pouco a teoria de que o processo de emagrecimento precisa ser lento para ser sustentável. Os estudos mostraram que quem emagrece rápido e quem emagrece de forma lenta, a médio e longo prazo, eles vão ter o mesmo desfecho. Então, se o paciente consegue emagrecer de forma acelerada, eu falo que é que nem um avião, para decolar, se ele consegue acelerar, quanto mais peso ele perder no início do tratamento, melhor e menor a chance de reganho, caso esse paciente venha interromper o tratamento, parar o exercício, abandonar a rotina de reeducação alimentar, porque isso é o que vai sustentar o resultado a médio e longo prazo. Então, é um trabalho bem complexo. Complexo, bem de médio prazo. E as seringas hoje disponíveis, elas são de uso contínuo, né? De uso Parou contínuo. de usar, volta tudo. Sim. Como é uma doença crônica, eu tenho muitos pacientes, por exemplo, Mauro, que são pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e me procuram 3, 4, 5 anos depois da bariátrica. Porque Amanda, volta. engordei tudo de novo. Sim, a obesidade é essa doença com essa característica, uma doença crônica e recidivante, ou seja, vacilou, ela vai voltar. Não adianta eu pedir para o meu paciente, com o diagnóstico de obesidade, se manter só com dieta e exercício. Ele vai aceitar no coração que o tratamento com remédio, com caneta ou medicação em comprimido é um tratamento de manutenção. Então, por ser uma doença crônica, como a diabetes, vai tomar a medicação permanentemente. Exatamente. Se parar... Reganha. Raros são os pacientes que conseguem um resultado. É um percentual muito pequeno da bariátrica, eu já li alguma coisa, que não reganha o peso todo. Sim, é muito complexo, né? A gente pega também os pacientes que participaram de realities de emagrecimento, como o Biggest Loser, tem até um documentário agora bem interessante na Netflix, sobre ex-participantes que perderam, assim, 100 quilos, 105 quilos e reganharam tudo. Mesmo tendo uma rotina de exercício, mesmo tentando reduzir a quantidade de alimento. Então, é muito importante desmistificar o tratamento da obesidade, acolher o paciente. Já tem um estudo de genoma que pode identificar uma futura obesidade? Sim. Hoje nós temos um painel de avaliação genética, não só para obesidade, resistência insulínica, diabetes, mas até para o comportamento alimentar. Mauro, olha que interessante. Nessa avaliação genética, que é um teste simples, com um suave, um cotonetinho ali na bochechinha, na saliva, a gente consegue avaliar se esse paciente, por exemplo, vai desenvolver a compulsão alimentar. E a compulsão é uma doença, o transtorno de compulsão alimentar, que precisa ser tratado com medicamento e apoio de psicoterapia. Tem que ter uma psicóloga ali do lado, junto para esse paciente não se regular emocionalmente mastigando, comendo. Não que seja um fator de equilíbrio a comida. Atualmente, eu tenho observado isso no consultório, Mauro. Muitos pacientes se regulam emocionalmente comendo. Sim, tem gente que diz, eu preciso de um chocolate agora. Preciso, eu sou chocolate. Eu preciso de um sorvete Sim. agora para manter o equilíbrio. Exatamente. Eu ouço muito. E isso vem, muitas vezes, desde a infância. A criança chora, está tensa. Papai traz um sorvete. O alimento é a nossa recompensa mais imediata. Mas, muitas vezes, o que o paciente precisa é mudar, redirecionar a sua forma de se autocompensar. A sua recompensa, né? Eu sempre falo na minha rede social que a recompensa da mulher adulta não vai ser o doce, não vai ser a comida. Ela vai... Vou arrumar a unha, vou me cuidar, passar meu creme, tomar um banho quente, hidratar o cabelo. Comprar uma outra coisa que não seja um alimento calórico. Porque muitas vezes isso gera um ciclo terrível de autopunição. Puxa vida, porque eu comi isso, eu estou saindo da dieta, eu vou engordar. Ela se sente incapaz, fica frustrada, se sente um lixo. E aí, depois disso, ela come mais. Pensa, agora que eu vou engordar, eu vou comer. É só o que me resta. A síndrome metabólica que eu conversei com o Dr. Salomão, ela é consequência ou pode ser uma causa da obesidade? Bom, hoje em dia tem muitos genes envolvidos nas doenças metabólicas. A gordura no fígado, que é a esteatose, diabetes, obesidade. Então, não se sabe ao certo quem veio primeiro. Muitas vezes, o que acontece? Naquela mesma família,
Um indivíduo vai desenvolver diabetes, o outro uma esteatose grau 3, o outro obesidade. Mas a base genética é a mesma. E é por isso que os medicamentos, eles são usados de forma multifuncional, Mauro. O mesmo medicamento que serve para a obesidade em um paciente vai tratar o diabetes no outro e vai tratar a esteatose no outro, por exemplo. Vai usar Mounjaro para o fígado? Sim. E para diabetes também. E para a obesidade também. Porque a base genética e fisiopatológica, ou seja, o que causa a doença, é a mesma base. Bem, todas essas seringas são muito caras, né, doutora? Infelizmente. Então, isso é um negócio também meio complicado atualmente. A gente está falando aqui muito em Mounjaro. O Mounjaro não tem à venda a qualquer momento, em qualquer farmácia. Não. Dá uma restrição muito grande, muito forte. Nós como uma nata. Estamos vivendo, inclusive atualmente no Brasil, um problema do abastecimento do Mounjaro nas farmácias, né? O fabricante está tentando normalizar isso. E sim, hoje mesmo eu falei na minha rede social, a dose de 10 miligramas a caixa para um mês custa ali em torno de R$ 3.100. Para um país onde a gente tem um número de pessoas que vivem com menos de 500, é bem irreal. Inacessível. É para uma nata muito pequena. E quem não tem acesso a ele, a solução ainda é qual? Nós temos outras opções de um valor mais acessível, mas atualmente o SUS não cobre nenhum dos tratamentos para obesidade além da cirurgia bariátrica. Então, os tratamentos com medicamentos, sibutramina, orlistat, bupropiona, naltrexone, eles não são subsidiados pelo nosso sistema de saúde, o que é uma pena. Esse ano, inclusive, nós tivemos uma negativa, vários médicos participaram de uma grande mobilização pedindo a inclusão das canetas, no caso do Ozempic, no rol de cobertura do SUS e foi negado. O argumento foi o custo. Que pela primeira vez o Brasil tem mais obeso do que desnutridos. Esse foi um relatório da Unicef que saiu esse ano. E que também a relação econômica, social, quanto menor a renda, mais obeso. Infelizmente, comer bem de forma saudável hoje custa muito caro. É muito mais caro. Comprar frutas, legumes, proteína de qualidade é bem mais caro do que comer ultraprocessado, salgadinho, enlatados, macarrão instantâneo. Sim, isso é tão barato, tão fácil, tão Exatamente. rápido, e acaba trazendo um problema muito grande. Exatamente. Infelizmente, existe muita desinformação com relação ao tratamento da obesidade, sabe, Mauro? E é nosso papel como médicos a esclarecer, falar nas redes sociais sobre a segurança do tratamento e principalmente acolher os pacientes. Obesidade não é sem vergonhice, não é preguiça, não é falta de vergonha na cara, não é só fechar a boca. É muito Doutora importante. Amanda, por que algumas pessoas que usam as seringas estão tendo reações muito fortes e outras não? Geralmente, eu observo pacientes que estão usando por conta própria. Esse é um outro grande problema. Erram na dose. Automedicação. Quer uma velocidade maior. Quer uma fórmula mágica, um efeito milagroso, que não vai acontecer. Então, a automedicação é hoje, sim, um problema grave, perigosíssimo. Pacientes comprando no underground, na internet, o medicamento sem orientação médica, utilizando de forma aleatória, sem fazer os exames iniciais para avaliar, por exemplo, se esse paciente tem uma alteração no pâncreas, tem um risco de uma doença renal, um problema no fígado mais grave, ele não pode fazer o uso de um medicamento sem acompanhamento médico. E o ajuste de dose, nós fazemos uma titulação, é começar do começo e titulando degrau por degrau. Não tem por que queimar a largada e já entrar com tiro de canhão, uma dose alta, esperando uma fórmula mágica, porque isso não vai acontecer. Bem, eu estou vendo só elogios para o Mounjaro, né? A senhora já incluiu agora o fígado e assim por diante, várias coisas se resolve com uma seringa. E não tem nenhuma contraindicação, não? Sim, existem. Não são só benefícios, existem sim contraindicações e efeitos colaterais. Por exemplo, mulheres grávidas, amamentando, não podem utilizar. Parece absurdo, mas eu recebo muito essa dúvida. Eu estou amamentando, eu posso usar? Não, você não pode. Que quem precisa fazer uma cirurgia e que esteja com essa medicação vai ter problema, né? Isso é uma excelente observação. Esses medicamentos, as canetas de modo geral, elas deixam todo o trânsito digestivo mais lento, mais lentificado. E aí,
Durante uma sedação, uma anestesia, aumenta o risco de refluxo e broncoaspiração. Mas esse ano saiu um parecer estabelecendo que basta suspender uma semana antes de uma endoscopia, qualquer procedimento que leve anestesia, para você garantir a segurança. E nós fazemos uma avaliação. Esse paciente tem risco de broncoaspiração, ou seja, um refluxo grave e esse refluxo ir para os pulmões, causar uma pneumonia, etc. Tem. Então, nós avaliamos uma outra forma de tratamento. Ainda com relação ao que você perguntou, contraindicações, também pacientes com um tipo raro de câncer, que é o câncer medular de tireoide, não podem utilizar, e pacientes com alterações no pâncreas, a pancreatite. Então, aqueles pacientes, Mauro, que consomem bebida alcoólica de forma exacerbada e querem utilizar canetas, muito cuidado, porque existe o risco da pancreatite pelo medicamento e pelo álcool. Então, esse paciente ele está duplamente exposto a uma pancreatite aguda que pode ser fatal. Então, ao usar a caneta, que dê uma paradinha no copo. Esse é o ideal, até porque o álcool é calórico. Quando me perguntam qual é o pior açúcar que existe, doutora Amanda, é o açúcar refinado, é o demerara, é o mascavo, eu falo, é o álcool, é a bebida alcoólica, o etanol. Você precisa suspender porque ele também é calórico. Então, além de interagir com o medicamento, vai te engordar, uma caloria vazia. Também demanda no seu consultório para lipedema. Sim. Né? Que pouca gente sabe, né? Pensa que é obesidade na maior parte das vezes. Exato. O lipedema, Mauro, ele é uma doença nova. Ele entrou no CID, que é o Código Internacional de Doenças, em 2022. Até então, o lipedema era tido como o biotipo. É o corpo da mulher assim, ela é mais pera. Esse é o biotipo herdado geneticamente, né, de família. Nós estamos vendo aí. E hoje nós temos vários estágios. O lipedema é uma doença inflamatória do tecido gorduroso, da gordura. E como é que a senhora identificou o lipedema no estágio 1? Então, aí é que está. Muitas vezes só a aparência, né? Você olha, não, isso aqui é normal, uma perna normal, paciente saudável, mas ela tem sintomas. E sintomas que prejudicam muito a qualidade de vida e causam dor, inclusive uma dor emocional. Então, elas sentem dor, formigamento, cãibra, peso nas pernas, inchaço, ficam roxinhas do nada, muitos hematomas. E aí, um belo dia, chegam no consultório e fala, doutor, eu vi na sua rede social e eu sinto isso, eu tenho isso, a minha mãe também tem, eu tenho lipedema. A maioria das pacientes que eu atendo hoje, Mauro, elas já vêm com o diagnóstico que elas mesmas revisaram e falaram, eu sabia que eu tinha alguma coisa, eu só não sabia o nome. Eu não sabia que o nome disso era lipedema. E a boa notícia, tem tratamento, tem como melhorar. Tem seringa específica só para o lipedema? Ainda não tem estudos com seringas específicas, canetas específicas para o lipedema, mas o Monjaro, que é a tirzepatida, ele tem tido excelentes respostas, porque ele é um queimador de gordura. Queimar gordura dos membros, pernas e braços é bem mais difícil do que diminuir gordura da barriga. Qual a incidência no homem? Menos de 5% dos casos. Então, 95% dos casos de lipedema acometem as mulheres, porque é uma doença também que tem uma grande influência hormonal. O excesso de atividade do hormônio feminino, o estrogênio, nós chamamos de predominância estrogênica, está relacionada ao lipedema. É uma consequência da obesidade, doutora Amanda? Pacientes com obesidade que têm um ganho de peso... maior tendência para isso. Sim, isso pode ser o gatilho, mas Pode ter uma pessoa não obesa com lipedema? Sim, eu tenho pacientes com IMC normal, adiposidade normal, o peso dentro da faixa de normalidade que tem o lipedema. Inclusive, casos até de pacientes pós-bariátrico. Hoje, no meu consultório, só para ter uma ideia, a cada 5 pacientes com lipedema, uma é pós-bariátrica. E falou, doutor, eu fiz bariátrica, eu emagreci, mas essa gordura dos braços e das pernas não diminuiu. Que é gordura localizada. Eu acredito que logo, logo isso vai ser revisto, essa nomenclatura. Pode acontecer só nas pernas e não incluir a coxa e o quadril? Sim. Mas eu já ouvi falar muito, aquela fulana tem uma perna grossa. Sim, aquela perna, aquele tornozelo, aquele mocotó. Sim, pode acontecer. Nós temos, inclusive, um sinal, que é o sinal do garrote ou da tornozeleira, que parece que ela apertou, assim, o tornozelo. O lipedema, tradicionalmente, classicamente, ele tende... Por exemplo, eu não consigo identificar a primeira foto. Na primeira, mas provavelmente ela deve ter muitas queixas, Mauro. Essa paciente chega no meu consultório e fala, doutora Amanda, eu não consigo ir para um evento que eu tenha que ficar em pé. Se não tiver lugar na missa, na igreja,
eu fico agoniada, eu sinto cãibra, eu sinto dor, eu sinto formigamento. Por quê? O lipedema não é só relacionado à aparência. Existem critérios hoje diagnósticos. E os mesmos problemas que aparecem devem acontecer internamente, né? Exatamente. E detalhe, às vezes aquela paciente ali que tem um estágio 4, ela não tem tanto sintoma quanto uma paciente estágio 2. A gravidade do acúmulo de gordura não é diretamente proporcional aos sintomas que as pacientes E sentem. se ela fizer uma plástica, resolve? Bom, a cirurgia plástica hoje é o padrão ouro de tratamento, é tirar essa gordura doente, inflamada, uma gordura anormal, mas ela não é garantia. Eu já tive pacientes que fizeram 4 lipoaspirações e o lipedema voltou. Por quê? É uma doença inflamatória associada a uma alimentação desregulada. Então tem que ter uma medicação para a doença. Tem. Não, a questão estética não é... É complementar. É. É complementar. E é muito importante também ter o que nós chamamos de um tratamento local. Terapias com drenagem, a terapia compressiva, E a incidência meia elástica. é muito grande, né? Sim. Na medida, o envelhecimento traz a maior possibilidade? Principalmente no período de pós-menopausa. Nós chamamos de marcos reprodutivos as mudanças da vida da mulher. Por exemplo, puberdade, o período pós-parto e o período de pós-menopausa. E esses são os períodos mais relacionados à piora do lipedema. Essa mulher, ela piora muito o quadro na fase de pós-menopausa. E é a hora que nós precisamos sentar, fazer o ajuste hormonal, que é fundamental. Não tem como tratar lipedema sem arrumar os hormônios dessa paciente, sem fazer uma medicação com ação anti-inflamatória, medicamentos que vão diminuir o acúmulo de gordura e o inchaço, porque elas têm essa queixa de inchaço, uma piora da circulação. Nós estamos vendo só exemplos de perna, mas a senhora disse que também inclui o braço. Sim. Atualmente, 40% das pacientes com lipedema de perna também têm o lipedema de braço, a região de gordura, um acúmulo de gordura no braço, e nós observamos um acúmulo muito desproporcional. Então, é muito fácil dar o diagnóstico de lipedema para quem já trabalha com isso. Então, doutora, quer dizer que as mulatas do carnaval também têm lipedema? Bom, é muito importante avaliar se elas têm sintomas para a gente confirmar ou não se tem o diagnóstico. Mas o biotipo, sim, ele acaba favorecendo um acúmulo maior de gordura na região de quadril, coxas. Então, na mulher, no Brasil, muitas vezes, o lipedema, ele era considerado o biotipo. Aquela coisa, não, o biotipo da brasileira. Mas quando... Durante muitos anos. Muitos anos. E a estatística hoje é alarmante. Só para ter uma ideia, 1 a cada 12 mulheres no Brasil tem lipedema. E a tendência é que isso aumente ainda mais, que se faça um rastreio mais detalhado. Estudos clínicos estão sendo publicados. Não tem cura. Assim como a obesidade, que é uma doença crônica. É crônica. Não tem cura. Como eu disse, mesmo após cirurgia plástica, eu já tive paciente que operou e 9 meses depois ela voltou a ter os sintomas. E aí é importante fazer o tratamento clínico de manutenção. O que é isso? Drenagem, meia elástica, medicamentos, fazer a massagem local, a sua automassagem, uma alimentação anti-inflamatória, exercício físico direcionado. Mulher com lipedema, Mauro Bona, não pode fazer exercício com impacto. Ela não vai correr, pular corda, porque no outro dia ela vai estar mancando. Essa paciente precisa fazer treino de resistência, caminhada e ganhando condicionamento. E aí sim, depois a gente pode liberar uma corridinha, um treino que tenha um impacto um pouco maior. Mas no início, e muitas vezes a gente vê na academia exatamente o contrário, o educador físico que não conhece, bota a paciente para pular corda para aquecer, para fazer a aulinha de jump. E no outro dia essa paciente fala, meu Deus, eu não consigo, a minha perna dói, eu estou mancando. O que está acontecendo? É dor muscular da academia. Não, é dor muscular, vai lá. E ela diz, eu já tentei de tudo, eu não consigo correr. Não, mas muitas pacientes com lipedema não vão conseguir correr. Elas precisam fazer... Exercícios aquáticos são maravilhosos porque tem um efeito drenante. Fazem ali uma drenagem linfática durante o treino. Então, fazer hidroterapia, natação, hidroginástica é bem interessante para esse grupo de pacientes. Doutora Amanda Kawage, essa consulta bem diferente, bem completa, muito obrigado. Imagina. Eu fico feliz em poder transmitir, poder ajudar tanta gente. Eu acho que o diagnóstico, o autodiagnóstico, ainda é meio
meio fraco, né? As pessoas não têm esse tipo de informação. A falta de informação realmente ainda é um principal grande doença. obstáculo com relação ao lipedema, com relação à obesidade. Então, a mensagem final que eu deixo é: acolham, principalmente com relação à obesidade. É nosso papel acolher aquele familiar, aquele amigo, não simplesmente apontar, julgar, mas orientar. Procure tratamento médico, procure quem estudou, se preparou para isso. A rede social, ela não é o médico, não tem essa de Dr. Google. Você precisa ir com um especialista que fez residência, que tem título e que vai te medicar de forma segura e eficiente. Doutora Amanda, muito obrigado pela entrevista. Por nada, imagina. Obrigado pela sua companhia, espero que tenha aproveitado bastante as consultas de hoje e até a próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau. Que bom, pô.